Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Planilheiros, o maior canal de Power BI do Brasil. Meu nome é Dirceu Rezende e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como funciona o Analyze Service, que é um serviço de OLAP da Microsoft, que tem como objetivo oferecer performance, segurança, e governança e semântica dos dados para os seus usuários. Nessa série de vídeos que eu estou começando, eu vou mostrar a vocês qual a diferença de um Self-Service BI de verdade para um Self-Service BI, um Semi-Self-Service BI, que é o que a maioria das empresas e dos profissionais entregam hoje em dia. Como que a gente consegue consumir bilhões de linhas em menos de um segundo dentro do Power BI. Como a gente consegue entregar segurança semântica para os nossos dados para serem facilmente consumidos pelos usuários e como a gente consegue ter governança nos nossos dados. Então, logo depois da vinheta, vou mostrar tudo isso para vocês nesse que é o primeiro vídeo dessa série que está começando aqui no canal Planilheiros. Então, pessoal, quem trabalha já nessa área de dados, especificamente com o Power BI já há algum tempo, sabe que algumas das grandes preocupações que a gente tem é exibir corretamente os resultados, ser fácil do usuário conseguir criar novos relatórios a partir dos conjuntos de dados que a gente disponibiliza. A parte de relacionamento é muito importante, porque um relacionamento errado pode fazer um cálculo vir incorreto. A parte de medidas, organização, a parte de semântica é muito importante. Então, se por exemplo na sua fonte de dados os campos têm um nome abreviado ou talvez até codificado, tem muitos sistemas RP que o nome vem só algumas siglas que não tem nem menor significado. Por exemplo, o Proteus é bem conhecido por ser dessa forma. Então, para uma pessoa que não está habituada com esse sistema, é muito difícil dela conseguir trabalhar com essa informação, porque não é uma informação padronizada. E um outro ponto que preocupa bastante as pessoas, especialmente à medida que os dados vão aumentando o volume, é como que você consegue trabalhar com um grande volume de dados dentro do Power BI. Então, assim, muitas pessoas ainda utilizam o Power BI como uma ferramenta de ETL e como uma ferramenta de DW, que não é o foco do Power BI. Power BI é uma ferramenta de visualização e análise de dados. Então, se você está fazendo ETL dentro do Power BI, provavelmente você está fazendo errado do ponto de vista de um projeto profissional de BI. Por quê? Um ETL, por padrão, ele deveria servir a qualquer tipo de finalidade. Então, independente se você usa Power BI, Click, Tableau, Excel, qualquer tipo de ferramenta de visualização, você deveria utilizar um mesmo ETL, utilizar as mesmas regras, um mesmo DW. Mas se você faz o seu ETL dentro do Power BI, você está fazendo ETL somente naquele PBX. Se você quiser criar, por exemplo, um outro PBX que utiliza uma parte dessa fonte de dados, você já vai ter que repetir o seu tratamento de ETL. Se você for utilizar um Click, um Tableau, um Excel, você vai ter que refazer, toda vez que você for trabalhar com essa informação, vai ter que refazer os tratamentos que você fez, utilizando linguagens diferentes, porque o Tableau e o Click não utilizam linguagem M, por exemplo, nem o DAX, então vai ser totalmente diferente. Então, por isso que o ETL dentro do Power BI não é algo recomendável. Além da questão de performance, você fazer ETL dentro do Power BI com 1000 linhas é uma coisa, agora quando você pega 100 milhões de linhas, já é outra coisa totalmente diferente. Então, é uma preocupação muito grande quando você trabalha com volumes de dados gigantescos dentro do Power BI. Por exemplo, algo que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo é como é que eu consigo trabalhar com 1,5 bilhões de linhas dentro do Power BI. Não são milhões, são bilhões, de forma instantânea. Algo que provavelmente se você trabalha criando ETL dentro do Power BI ou consumindo planilhas de Excel, é algo inimaginável. Até porque o Excel não consegue botar nem 2 milhões de linhas lá, quanto mais 1,5 bi. Então, assim, se você usa lista de SharePoint, arquivos de texto, planilhas do Excel, ele funciona muito bem para pequenos volumes de dados, mas a partir do momento que você precisa entregar performance, governança de dados, segurança
você já não consegue trabalhar nesse modelo mais. Você tem que utilizar uma camada semântica, você tem que utilizar uma ferramenta de OLAP, como por exemplo o Analysis Service da Microsoft, que se integra muito bem ao Power BI. O que essa ferramenta te entrega? Ela vai te entregar a parte de performance, então você consegue analisar bilhões de linhas em menos de um segundo. Vai te entregar segurança, porque a partir do momento que eu faço, por exemplo, o RLS dentro do meu Analysis Service, independente da ferramenta de visualização que você esteja utilizando, Power BI, Tableau, Click, Excel, essa segurança vai ser aplicada. Então ela não está específica nesse modelo de dados, que eu posso criar um outro modelo com as mesmas fontes e você, no caso, teria acesso, porque o RLS é feito só no modelo. Se eu estou criando um modelo novo que eu não coloquei a regra de RLS, você vai ter acesso ao dado original. Então, a ideia de você utilizar a análise para isso é porque, independente da sua origem, independente do modelo, você vai estar sempre sendo aplicada essa regra de segurança. Além da parte de governança. Então, mostrando um pouquinho da parte prática, para quem já trabalha, por exemplo, com Excel ou com SQL Server, eu vou fazer uma demonstração aqui bem rápida. No caso aqui eu vou utilizar um banco de dados SQL Server porque eu quero ler 5 milhões de linhas para dentro do Power BI e o Excel não conseguiria fazer esse tipo de leitura por questões de limitação de volume do Excel. Então eu vou aqui em obter dados, SQL. Vou colocar aqui o endereço do meu servidor. Vou utilizar o modo importar. Dá um OK aqui. Vou selecionar aqui a minha tabela. Vou pegar essa venda reduzida. Vou trazer também o dia útil, que é a minha tabela de calendário. Vou trazer também a tabela de cliente e de produto. E vou carregar isso tudo aqui para dentro do meu Power BI. Então, ok, carreguei isso aqui para dentro do meu Power BI. Se eu for olhar aqui a parte de relacionamento, o Power BI não identificou os relacionamentos para mim. Então, eu teria que fazer isso aqui manualmente. Pegar o ID do cliente, ligar aqui no que eu chamei de código do cliente, pegar o código do produto, ligar aqui no código produto. E na minha calendário, eu vou pegar a coluna que é o DT referência e ligar na minha data da venda. Então, ok, fiz o relacionamento, meu modelo está criado. O nome das colunas, se vocês forem observar, ele está vindo o mesmo nome que vem do meu banco de dados. Da mesma forma que se fosse uma planilha de Excel, seria o mesmo nome da coluna que vem do Excel. Então, se eu quiser, por exemplo, tá vendo que os nomes, dependendo de como que isso vem do sistema, eles não vêm de uma forma amigável, conforme eu já falei. E toda vez que você for obter dados de novo, você vai ter que fazer todo esse trabalho de renomear as colunas, de criar os relacionamentos. Vocês viram que demorou pelo menos uns 15 segundos para poder carregar esses dados para dentro do Power BI. Se eu quiser, por exemplo, criar medidas aqui na parte de venda, eu vou ter que criar, para cada vez que eu for conectar nesse modelo, medidas diferentes. Vou ter que copiar as medidas, recriar essas medidas. Então, assim, é um pouco trabalhoso. Eu consegui entregar um Self-Service BI para o meu usuário? Consegui entregar. Ele tendo acesso ao banco, em obter dados, ele consegue conectar nos dados e consegue trabalhar com essa informação normalmente. É um Self-Service BI, não é? É um Self-Service BI, sim. Mas não é tão simples quanto poderia ser. Então, vamos ver como é que seria isso com o Analysis Service. Vou mostrar para vocês. Então, é só a gente vir aqui em obter dados, Analysis Service. Eu vou colocar aqui o endereço do meu servidor. Então, reparem que ele é um Azure Analysis Service por causa do prefixo que está aqui. Se fosse um servidor local, ele não teria esse prefixo aqui. Seria o nome de um servidor que está na sua rede, no seu domínio. Eu vou utilizar a conexão em tempo real, porque é o Live Connection, né? Ou seja, todo o processamento é feito no servidor e o resultado somente que é trazido para dentro do Power BI. Então, por exemplo, você tem lá 1 bilhão de linhas, você agrupa isso por estado. Em vez de você trazer 1 bilhão de linhas e calcular aqui dentro do seu computador, ele vai calcular isso lá no Analysis Service e vai retornar somente essas 27 linhas, que seriam, por exemplo, o valor das vendas agrupado por estado. Por isso que ele é tão rápido, porque ele processa no servidor, não processa na sua máquina. Assim como, diferente do modo import do Power BI,
que também ele funciona no Analysis Service, mas eu não vejo um sentido de você utilizar o modo import no Analysis Service, porque a ideia dele é performance, é velocidade, é você estar conectado diretamente na fonte de dados. Então, para você ter essa performance, você tem que utilizar o modo conexão em tempo real, que é o Live Connection, para poder se processar lá e aqui você trazer só o resultado. Então, eu vou dar um OK aqui. Ele vai pedir para eu autenticar na minha conta do Azure. E agora ele vai abrir os modelos que estão disponíveis dentro desse Analysis Service que eu estou conectado. Então aqui só tem um cubo, que é o cubo tabular que eu criei para fazer essa demo. Clique em OK, ele vai me carregar essas medidas e dimensões para dentro do Power BI. Então se a gente for expandir aqui, vocês vejam que ele já criou a minha tabelinha de medidas, que é essa daqui, já separadas em pastas. Então tem aqui a visão de clientes e as visões das medidas relacionadas à venda. Já tem KPIs aqui, se eu quiser trabalhar com eles. Inclusive eu coloquei esse KPI aqui dentro da pasta vendas e o outro eu coloquei na própria raiz, só para mostrar a vocês que eu consigo controlar aonde que eu vou colocar meu KPI. Tem a dimensão de clientes. Então, por exemplo, se eu passar, eu consigo documentar as minhas medidas, por exemplo. Posso pegar uma medida específica e passar um mouse em cima, então eu consigo colocar, por exemplo, uma fórmula, um cálculo, uma descrição de que é essa medida. Consigo documentar dimensões também. Então consigo colocar uma breve descrição sobre o que é cada dimensão. E eu consigo também documentar colunas das minhas dimensões. Porque aqui eu não coloquei a documentação. Eu consigo, por exemplo, na minha dimensão de data, colocar já as pastinhas todas separadas para poder ficar mais simples para o meu usuário trabalhar com essa informação. Então já deixa mais fácil para o meu usuário, muito mais simples. Parte de formatos personalizados, eu já consigo colocar as hierarquias já prontas também. Então eu não vou deixar isso na mão do meu usuário, montar a hierarquia de ano, mês e dia, quinzena, semestre, bimestre, trimestre, enfim. Então já está tudo prontinho, hierarquia completa, coloquei uma hierarquia bem resumida. Um negócio bem legal também é a questão de eu consigo criar novas medidas, beleza? Mas eu não consigo excluir nem modificar uma medida já existente. Então isso me traz a parte de governança, porque eu garanto que, por exemplo, a medida de lucro líquido do RH, do financeiro, da contabilidade, de qualquer setor vai ser o mesmo, porque todo mundo vai utilizar a mesma fórmula exatamente. Eu não vou dar a possibilidade de cada setor ter uma fórmula diferente, levar números diferentes para uma reunião e ter esse problema de conflitos de informação, que é falta de governança de dados quando isso acontece numa empresa, e acontece bastante em várias empresas grandes, pequenas, médias, independente do porte, porque existe falta de governança na maioria dos projetos de BI. Então, uma das vantagens do análise é justamente entregar esse nível de governança. Estou garantindo que a minha medida de lucro líquido, independente de quem estiver acessando, vai ser sempre a mesma. Então, outra coisa bem legal também é isso daqui, ó. Eu vou colocar um gráfico aqui. Vou colocar, por exemplo, o valor da venda aqui no meu gráfico e vou trazer agora a data, vou colocar uma hierarquia resumida. Vou aumentar um pouquinho aqui, tá um pouco pequeno. Eu vou fazer um drill down no ano de 2016. E dentro, quando eu for abrir o drill down de 2016, vocês vão ver que ele vai me trazer a informação dos meses, correto? Então aqui ele tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então está ordenado corretamente. Quem já trabalhou com a parte de calendário dentro do Power BI sabe que toda vez que você vai criar um modelo novo e você importa uma de calendário, você tem que fazer todo aquele trabalho de quando tem o nome do mês, mandar ordenar pelo número do mês. Aí quando tem nome de mês e ano, tem que ordenar pelo número do mês e do ano. Por quê? O Power BI por padrão, como por exemplo o nome do mês é uma coluna que é do formato do tipo de dado texto, ele vai fazer a ordenação em ordem alfabética. Não vai ser ordenação em relação ao número, como por exemplo o número do mês. O número do mês ele ordena corretamente porque é número. O 10 vem depois do 9, o 20 vem depois do 19, mas quando você ordena como texto,
Ele vai vir 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, depois vai 2, 20, 21, 22. Então acontece esse tipo de problema com o nome do mês também. Por padrão, se você não fizer aquele tratamento, ele vai vir abril, agosto, então ele vai em ordem alfabética dos meses. E aqui no meu modelo, como eu já fiz essa correção no meu modelo do análise de service, o meu usuário não precisa se preocupar com isso. Ele não tem preocupação alguma com validação da informação. Ele não tem preocupação nenhuma com os relacionamentos. Então eu vou colocar uma tabela aqui. Vou colocar, por exemplo, a idade e vou colocar quantidade de itens. Então já calculou para mim. Vocês viram que a idade ele não agregou. Porque o comportamento padrão do Power BI, quando ele pega uma coluna de número, ele já agregar, e a agregação padrão é soma. Então, teoricamente, ele somaria as idades e ele traria duas linhas só, que seria a soma das idades com a soma das quantidades. Mas no meu modelo, eu já falei para ele que idade eu não quero que ele agrupe. Então, ele já entende que a idade ele não é para agrupar. Então, se no modelo padrão, o self-service tradicional, que as empresas costumam entregar para os usuários, toda vez que ele for carregar uma informação de idade, ele vai ter que na idade colocar para não agrupar. Então, eu tiro essa preocupação do meu usuário. E por último, mas não menos importante, a parte de performance. Então, eu vou colocar aqui uma tabela. Vou colocar aqui 3 medidas, valor da maior venda, menor venda e quantidade de itens. E agora eu quero agrupar isso por estado, por exemplo. Já calculou. Vou pegar aqui cliente. Quantidade de clientes únicos, por exemplo, uma contagem distinta. Média de idade dos meus clientes. Quantidade de clientes. Então, vocês podem ver que rapidamente isso no análise foi calculado. Dirceu, mas quantas linhas tem esse modelo que você está utilizando aí para ser tão rápido? 1000 linhas? 10.000 linhas? 1 milhão de linhas? Vamos ver? Vou colocar aqui um card. Vou colocar aqui, por exemplo, essa medida de quantidade aqui de linhas, né? Então ele está somando a quantidade. Eu vou colocar uma contagem para ele me trazer quantas linhas tem a minha fato de vendas. E a minha fato de vendas tem simplesmente 1,5 bilhão de registros. E essa foi a velocidade que o análise demorou para calcular esses dados e retornar para o Power BI. Se você estivesse consultando uma base de dados, você acha que seria rápido de você fazer uma soma com essas medidas em 1,5 bilhões de linhas de forma instantânea? Eu acredito que não. Então, são bastante vantagens a parte de organização, de semântica, porque se vocês forem observar, o nome das medidas, o nome das dimensões, já está tudo em português, com acento, com documentação. Tá? A parte de relacionamentos já foi toda feita no meu modelo. Medidas, tudo feito no meu modelo. KPI. A parte de calendário já vem pronta para o seu usuário. Ele não tem que montar nada. O seu usuário é simplesmente um consumidor da informação. Então, assim, esse é um self-service BI profissional que o seu usuário não tem preocupação alguma com tratamento de informação, não tem preocupação nenhuma com semântica, com documentação, preocupação com nada. A preocupação do seu usuário é consumir o dado e gerar informação, gerar valor para a empresa e tá entregando resultados e não trabalhando informação. Porque analista de informação, analista de dados, ele analisa, ele não gera informação, ele não trata informação, ele não faz ETL. Ele faz ETL, é um engenheiro de dados, é um analista de BI que entrega essa plataforma já pronta para o analista analisar e consumir essa informação. Então, se a gente for fazer um paralelo aqui com o análise, só para mostrar a vocês como é que a ferramenta de desenvolvimento é o próprio Visual Studio 2019 Community. Essa aqui é como você cria os relacionamentos. Então, por exemplo, a minha fato de venda, ela tem um código do cliente e o código do produto. A minha dimensão de cliente tem um código do cliente. A minha dimensão de produto tem um código do produto. Mas quando a gente está visualizando aqui pela análise, eu não tenho código do cliente aqui. Eu não tenho código do produto e código do cliente porque eu ocultei. Porque para mim é uma informação que não faz sentido. Eu não preciso saber o código do meu cliente. Eu não preciso saber a minha fato de venda. O código do cliente do produto é uma informação irrelevante para o meu usuário final. É informação relevante para eu poder construir os relacionamentos, para fazer a parte por baixo dos panos. Mas para o usuário final não tem importância. Então eu posso ocultar. Se eu quisesse, eu poderia inclusive ocultar a fato inteira.
Então eu poderia ocultar fato de vendas, porque já está tudo em medidas, o que eu preciso calcular. Então teoricamente eu não preciso daqui para nada, poderia estar ocultando. Aqui é onde eu faço a construção dos meus KPIs. Posso construir meus KPIs por aqui. Aqui são meus data sources, onde eu vou configurar as minhas fontes de dados, de onde que eu estou buscando essas informações. Eu tenho a parte das minhas medidas, que aqui eu vou fazer em DAX, isso mesmo, o mesmo DAX que você utiliza lá dentro do seu Power BI, você pode estar utilizando aqui dentro do Analyze Service. A questão de relacionamentos, como eu já mostrei, você monta eles por aqui, igualzinho o Power BI, mesma coisa. Parte de roles, para você definir quem vai ter acesso, quem não vai ter acesso, você faz por aqui também. Então, quando você publica o seu cubo, já vem com tudo isso pronto, a parte de permissões. Inclusive, ele tem traduções, você consegue fazer multi-idiomas dentro do seu cubo. Então, quando você for consumir, por exemplo, no Excel, você pode selecionar qual o idioma que ele vai trazer nas colunas do seu modelo de dados. Então, gente, isso aqui é um resumo do que é o Analyze Service, como é que você desenvolve, como é que é a carinha inicial dele para você começar a se familiarizar. Então, eu mostrei um pouco do potencial do Analyze Service, para aonde você pode chegar. E agora a ideia é mostrar como você chega nesse ponto de ter um modelo com performance, com semântica, com governança de dados e como você contrata. Quais são as diferenças do Analyze Service local para o Azure, diferença de modelo tabular e modelo multidimensional, o que é cada uma das coisas, quais os benefícios e quais as desvantagens de cada um, como que você faz para criar KPI, para você criar essa estrutura de pasta, criar medida, criar uma tabela de medidas igual eu criei aqui, como é que a gente faz para criar essas pastinhas, como é que a gente faz para não agregar as informações que a gente não quer agregar, como por exemplo eu coloquei para a idade, não agregar. E como é que a gente faz para publicar, para instalar o gateway, toda essa parte do Analyze Service eu vou abordar nessa playlist que eu vou estar montando com vários vídeos específicos desse assunto para estar ajudando vocês a entregar projetos de Self-Service BI profissionais, Self-Service BI de verdade. O seu usuário ele vai estar se servindo da informação. Quando você vai no restaurante, você se serve no Self-Service. Você não vai na cozinha temperar o frango, você não vai na cozinha ajudar na preparação do alimento que você vai estar consumindo. Você simplesmente consome. Então, se você tem um modelo de Self-Service BI, seu usuário tem que criar relacionamento. Seu usuário tem que se preocupar com hierarquia, criar hierarquia. Tem que se preocupar com ficar renomeando nome de coluna para ficar mais amigável. Você não tem um Self-Service BI de verdade. Você tem um semi-Self-Service BI. Quando você está utilizando o Analyze Service, o processamento fica todo na análise. Então, se você tem várias pessoas consultando o Power BI ao mesmo tempo, essas consultas não estão indo no seu banco de dados, que é a sua fonte. Ele vai para o análise. E o análise só vai acessar o seu banco de dados, que é a fonte, quando ele fizer o processamento dos dados, que é quando ele atualiza de fato o análise a partir da fonte. Então, você pode, por exemplo, colocar para o seu análise, fazer um D-1, né? Uma vez por dia, num horário que não tem tanto movimento. Ele atualiza esses dados do banco. Muitas empresas fazem isso na madrugada, por exemplo. E durante o dia as pessoas ficam conectadas no análise via Power BI, Tableau, Click, Excel, enfim. Então você não precisa ter um banco de dados muito parrudo se você utiliza o Analyze Service, porque o Analyze Service que está sendo exigido e demandado, não o seu banco de dados. E outra coisa é com relação ao Excel. Você pode vir aqui em Dados, obter dados, banco de dados, Analyze Service, nome do servidor, você coloca o mesmo nome que você coloca dentro do Power BI, clica aqui em usar o seguinte usuário e senha, avançar, ele vai abrir a sua tela de autenticação. Já carregou aquele cubo tabular, que é o que a gente está utilizando. Concluir, ele vai perguntar se você quer subscrever, que eu já tinha carregado uma vez esse mesmo cubo. Ele vai trazer os dados aqui importados, uma tabela dinâmica, e aonde você quer inserir essa tabela dinâmica. Clique em OK, essa tabela dinâmica já está conectada ao seu Analyze Service, seu modelo do Analyze Service. Então aqui tem as pastinhas, igual a gente tem no Power BI, a mesma estrutura, os KPIs, você tem as suas dimensões. Então, por exemplo, vou fazer a mesma coisa, estado, que eu vou marcar aqui.
e quero trazer, por exemplo, uma medida, quantidade de itens ou valor da venda, por exemplo. Então, o que acontece? Ticket médio, menor venda, maior venda, valor total. Então, tudo isso para mim já está calculado. E vejam como foi rápido. É a mesma informação que eu estou consumindo no Power BI, pode ser no Click, pode ser no Tableau. Então, eu garanto a governança dos dados, porque independente da ferramenta, vocês estão visualizando os mesmos números, as mesmas medidas, tudo igualzinho. Espero que vocês gostem dessa playlist que eu estou montando com muito carinho para vocês, para estar ajudando a melhorar os projetos de BI que vocês entregam. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço e até mais.